50 mil usuários não é escala de Big Tech. Mas 50 mil usuários podem gerar 1 milhão de eventos por dia. E se cada evento dispara uma consulta para confirmar se o User ID existe, o banco passa o dia procurando IDs que nem estão lá. Um Bloom Filter corta boa parte dessas consultas usando dezenas de kilobytes de memória. O preço é uma simetria estranha. Ele responde certamente não, ou talvez. Nunca sim. E quem confunde talvez com sim, troca uma otimização por um bug de arquitetura. A conta não aparece no diagrama. Aparece no fim do mês, na fatura e no P99. Pega o cenário. 50 mil usuários cadastrados, cada um gerando em média 20 eventos por dia. Isso dá 1 milhão de eventos diários. Esses números são aritmética ilustrativa, não benchmark de empresa nenhuma. Agora suponhamos que 2% desses eventos chegam com um User ID que não existe. ID digitado errado, registro já removido, integração com bug. São 20 mil consultas por dia, que viajam pela rede, ocupam conexão no pool, rodam o índice e voltam com não encontrado. 20 mil vezes o banco trabalha para responder nada. O trade-off do Bloom Filter é esse. Ele troca certeza sobre o que existe por uma resposta negativa muito barata. Aceita errar para mais, em alguns casos, em troca de barrar a maioria das consultas inúteis antes de elas saírem da aplicação. A pergunta que decide tudo não é se o filtro funciona. É quantas das suas consultas são realmente negativas. Se a resposta for quase nenhuma, segura esse filtro. Por que o filtro consegue dizer não com tanta confiança e nunca consegue dizer sim? Isso vem da estrutura, e dá para entender sem matemática pesada. Um Bloom Filter é um vetor de bits, todos começando em 0. Para inserir um ID, você passa ele por algumas funções hash. Cada hash aponta para uma posição no vetor, e você liga aquele bit. Para testar se o ID está no conjunto, roda os mesmos hashes e olha as mesmas posições. Se qualquer um desses bits estiver em 0, esse ID não foi inserido nesse filtro. Esse é o certamente não, dentro do conjunto que o filtro representa. Mas se todos os bits estiverem em 1, o filtro responde talvez. Talvez porque aquele ID realmente foi inserido. Ou talvez porque outros IDs, somados, ligaram exatamente aquelas posições por coincidência. Isso é o falso positivo. Repara na assimetria. Um bit em 0 prova a ausência no conjunto representado pelo filtro. Um conjunto de bits em 1 é só indício. Por isso o positivo sempre precisa de confirmação na fonte de verdade. O negativo só pode encerrar a consulta quando a arquitetura garante que o filtro está completo e atualizado. Essa é a única ideia que você precisa segurar para o resto do vídeo. Quanto custa esse filtro em memória? Bem menos do que guardar os IDs. Na implementação do Redis, mirar 1% de erro custa cerca de 9,6 bits por item e 7 funções hash. Para 50 mil IDs, o vetor teórico fica em torno de 60 kilobytes, antes de metadados e overhead da implementação. 60 kilobytes para representar 50 mil identificadores. É isso que torna a estrutura atraente. Quer mais precisão? Tem preço. Apertar a meta para 0,1% sobe para cerca de 14 bits por item e 10 hashes. O mesmo conjunto passa a ocupar uns 90 kilobytes, e cada consulta agora roda 10 hashes em vez de 7. Mais precisão custa memória e CPU por consulta. Esse é o botão que você controla. Agora, uma confusão comum sobre essa taxa de erro. 1% de falso positivo não quer dizer que 1% de todas as consultas estão erradas. Quer dizer que, das consultas que deveriam ser negativas, cerca de 1% atravessa como talvez. Volta para os 20 mil IDs ausentes do nosso cenário. Com meta de 1%, o modelo espera que cerca de 200 atravessem como falso positivo, e cerca de 19.800 sejam barrados ali mesmo, sem tocar o banco. Esse cálculo é ilustrativo e pressupõe um filtro correto e uma distribuição parecida com a do modelo. E os 200 que passam não comprometem a correção quando o filtro funciona apenas como pré-filtro
e o banco confirma os positivos. Um falso positivo só significa que aquele ID vai seguir para a consulta normal, exatamente como seria sem o filtro. Você só não economizou aquela consulta específica. É por isso que o Redis expõe isso como comando explícito. Você reserva o filtro com bf.reserve, define capacidade e taxa de erro. E a partir daí, usa bf.add para inserir e bf.exists para testar. A aplicação é dona do filtro. E tem uma armadilha de dimensionamento aqui. No Redis, se você estourar a capacidade que reservou, ele cria subfiltros adicionais para continuar funcionando. Funciona, mas cada consulta passa a checar mais de um subfiltro, e isso consome mais memória e mais CPU. Errar a capacidade para baixo não quebra na hora, cobra depois, de forma silenciosa. Até aqui o custo de memória parece pequeno. A conta mais difícil está em manter esse filtro honesto. Aqui aparece o risco que a estrutura sozinha não resolve. Um Bloom Filter clássico não produz falso negativo para um item que foi inserido corretamente. Isso é garantia matemática. Mas tem uma pegadinha. Essa garantia vale para o conjunto que está dentro do filtro, não para o banco lá fora. Pensa num usuário novo. Cadastrou agora e já começou a gerar eventos. Se o filtro ainda não recebeu esse ID, ele responde certamente não. E aí, se a sua aplicação descarta tudo que o filtro nega, você acabou de jogar fora eventos de um usuário válido. Isso não é um falso negativo do algoritmo. É um descompasso entre o filtro e a fonte de verdade. A diferença importa porque a correção também é diferente. Não se resolve mexendo na taxa de erro, se resolve no fluxo de atualização. Na prática, toda criação de usuário precisa chegar ao filtro. Ou você precisa de uma estratégia explícita para o período em que ele pode estar atrasado. Consultar a fonte quando o ID é recente, segurar o processamento, reconstruir o filtro periodicamente. Cada opção tem custo, e nenhuma é configurar e esquecer. E tem o caso da remoção. O usuário foi deletado. Você não pode simplesmente apagar os bits dele de um Bloom Filter clássico, porque aqueles bits provavelmente são compartilhados com outros IDs. Apagar um, quebra os outros. Bloom Filter tradicional não remove. Ponto. Esse custo de coerência é o que separa um filtro que ajuda de um filtro que mente. E ele aparece de formas diferentes dependendo de onde a estrutura mora. No Redis, é o caso que a gente vem discutindo. A aplicação cria, alimenta e consulta o filtro. Um falso positivo custa uma consulta a mais ao banco. E a aplicação precisa manter a população e a coerência do filtro. No Cassandra, o Bloom Filter já vem embutido no caminho de leitura. Cada SS Table tem um filtro associado, e antes de continuar a busca naquele arquivo, o engine pergunta: essa partição pode estar aqui? Se o filtro diz não, ele elimina aquela SS Table dos candidatos. Um falso positivo faz a busca continuar em uma SS Table que não contém a partição, gerando trabalho e possivelmente I/O desnecessário. E isso é operável. O Cassandra expõe o Bloom Filter FP Chance, com padrão de 0,1 para level de compaction e 0,01 nos outros casos, além de métricas de falso positivo e memória. Apertar de 10% para 1% pode custar cerca de 3 vezes mais memória no filtro. No PostgreSQL, o conceito aparece dentro de índices, não como filtro externo de IDs. Tem a extensão Bloom e tem as classes Bring Bloom, com taxa padrão de 1%. Mas a semântica é de índice, serve para descartar candidatos rápido, não para substituir a verificação exata da consulta. A lição não é todo mundo tem Bloom Filter, então use. É que o mesmo princípio resolve problemas em camadas diferentes, com donos e custos diferentes. Agora, o outro lado, porque Bloom Filter aparece com frequência como resposta pronta, mesmo quando o workload não justifica. A estrutura só compensa quando o workload paga a conta. Tem situações onde ela custa mais do que economiza. Primeira, a maioria das suas consultas é positiva. Se quase todos os IDs existem, quase toda consulta vai responder talvez e seguir para o banco de qualquer jeito. Você adiciona hashes, memória e uma dependência para evitar quase nada. Segunda, o acesso que você está evitando é barato.
Se o banco está local, indexado, e a consulta volta em microsegundos, checar o filtro antes pode não justificar a complexidade. O filtro só faz sentido quando a consulta evitada dói. Terceira, o filtro muda o tempo todo. Se o conjunto de IDs válidos tem rotatividade alta, o custo de manter o filtro coerente pode comer o ganho inteiro. E antes de adicionar o filtro, vale olhar alternativas mais simples. Cache negativo, por exemplo. Você guarda esse ID não existe por um tempo, um TTL. É exato para o que observou, ajuda quando as mesmas ausências se repetem, mas introduz dados que podem ficar obsoletos. O Google Cloud CDN faz exatamente isso com 404, guardando a resposta negativa por um tempo para proteger a origem. A AWS na Builders Library alerta para o outro lado. Não guardar respostas negativas pode manter um downstream já indisponível sob pressão. Tem ainda o conjunto exato em memória. 50.000 IDs podem caber com folga num set comum, dependendo da representação e do runtime, sem falso positivo nenhum. Você paga mais memória e ainda tem a mesma discussão de atualização, mas elimina a incerteza. Em muitos sistemas, essa pode ser a escolha mais simples. O Bloom Filter passa a ser interessante quando reduzir memória, tráfego ou acesso remoto compensa os falsos positivos e o custo de manutenção, mesmo que o conjunto não seja gigantesco. Ou seja, o filtro não é o ponto de partida. É uma opção quando os negativos são frequentes e manter, transportar ou consultar o conjunto exato custa caro. Então, como decidir sem chutar? Mede 3 coisas antes de escrever qualquer linha. Primeiro, a proporção de consultas que são realmente negativas. Se você não consegue estimar isso, não tem como saber se o filtro ajuda. Segundo, o custo da consulta que você quer evitar. Terceiro, com que frequência o conjunto de IDs válidos muda, porque isso define o custo de manutenção. Se os 3 apontam na mesma direção, muitos negativos, consulta cara e conjunto relativamente estável, o Bloom Filter pode compensar, principalmente quando o estado exato também custa caro para manter ou distribuir. Se algum deles desmente, prefira a opção mais simples. E quando manter o filtro atualizado exige remover itens, o Bloom Filter clássico trava, porque ele não remove. Aí entra o Cuckoo Filter, que guarda fingerprints em buckets e suporta a remoção. Mas a remoção só é segura quando você sabe que aquele item foi realmente inserido. Remover um item ausente pode afetar outro fingerprint e introduzir falso negativo. Ele resolve um requisito específico, mas traz os próprios trade-offs de inserção e ocupação. E a inserção pode até falhar quando a tabela enche. Não é melhor que Bloom de forma universal, apesar de o nome do paper sugerir isso. É uma escolha diferente para um requisito diferente, e merece um vídeo só dele. O que não muda é a regra de base. O filtro acelera a decisão. Nunca substitui a fonte de verdade. No fim, Bloom Filter é uma troca honesta quando você entende o contrato. Ele responde certamente não, com uma verificação local e barata, e talvez com confirmação. Economiza o banco de procurar o que não existe, desde que você pague a conta de manter o filtro alinhado com a verdade. O erro caro não é a taxa de falso positivo. É tratar talvez como sim, ou esquecer que o filtro envelhece enquanto o banco continua mudando. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o like e comenta o que você quer ver por aqui.